Pessoal, hoje a gente tem a honra de ter aqui, né, onde a aula foi bárbara com a Francine, Ai, que pena que eu não tenho. na segunda-feira também com a Cristiane, e hoje a gente tem a honra de ter aqui a Silvia Malamud, que é minha grande amiga, e eu assim super admiro o trabalho dela. E a Silvia vai falar para a gente, o tema da aula de hoje é Entre o amor, medo e culpa. Como os relacionamentos abusivos afetam a saúde mental? Eu adorei esse tema, né? Para nós é bem importante, porque está bem dentro de um movimento que a gente está vendo no mundo inteiro, né? As pessoas confundindo amor com violência, matando parceiros, e é uma coisa bastante complicada, né? E a gente vai se beneficiar para a gente fazer uma reflexão sobre tudo isso. Então, Silvia, seja bem-vinda, Muito tá? obrigada. Vamos lá. Bom, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Faz tempo que não vejo essa turma, o pessoal. É, eu preparei, Ana, só que eu coloquei vergonha também. Então, a gente vai falar de amor, de um suposto amor, de idealização do que pode ser esse amor, tá? De como que a gente aprendeu o que é o amor. Será que o amor que a gente aprendeu, estou falando a gente, possíveis vítimas e nós mesmos até. Será que o que a gente aprendeu na vida sobre amor, de fato é um amor onde você fica totalmente tranquilo, equilibrado, ou pode ser que seja uma memória de dor que você imagina que isso seja amor, ou a idealização de um amor onde você acabou não fazendo o luto do que seria o luto do que não é bom para você em relação à parte afetiva, e você não faz e, na verdade, você fica sempre esperando que esse amor verdadeiro aconteça, só que enquanto você não fizer esse luto, esse amor verdadeiro dificilmente vai ocorrer. Então, é você entrar na realidade com toda a clareza de tudo que aconteceu com você, de tudo que se passou, e ver aonde que você pode distinguir que lugar que você está. E as vítimas que sofrem abuso emocional, muitas vezes elas estão nessa idealização ou estão como salvadoras do outro, tudo uma projeção do que tiveram bem na mais tenra infância, no lugar mais primitivo e muitas vezes em traumas complexos que elas vão adentrando ao longo da vida. Eu queria compartilhar com vocês uns PowerPoints que eu fiz e depois eu vou explicar mais sobre o aprofundamento desse tema. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, é assim, eu falei dessa questão do amor também, né? E de tudo que vem na sequência, e a gente vai falar das possíveis vítimas e de como que a gente rompe esse ciclo. Falei desse lugar de luto que é tão importante e muitas vezes tão difícil das pessoas saírem dessas imagens que elas nem percebem que elas estão grudadas num tempo bem antigo, e isso o MDR ajuda assim sobremaneira. A gente faz todo um trabalho de acolhimento, de reconhecimento das partes saudáveis das pessoas que vêm, porque sempre eu gosto de falar para os meus pacientes quando chegam no consultório que quem está trazendo eles, falando muito em estados de ego, é a parte mais amadurecida e mais saudável, a parte que tem muitos bons mecanismos de sobrevivência e está trazendo esse pacote que não está se relacionando bem com determinadas realidades. Mas a parte mais forte ainda, por mais difícil que seja para aparecer para a pessoa, que ela está muito contaminada com esses lugares que é, contaminam toda esse lugar mais saudável, ela está ali. E essa parte aqui, que precisa ser integrada, mas muito pontualmente e muito sensorialmente, ela precisa ser trabalhada antes de qualquer coisa, porque a pessoa está meio que misturada e existe um trabalho antes de tudo
para trazer essa pessoa saudável que trouxe esses aspectos mais diferenciada. Então, eu estou falando um pouquinho de como que eu funciono no setting terapêutico com pacientes que estão bastante comprometidos em relacionamentos abusivos. E nesse ponto vem medo, culpa, vergonha e também a idealização de um amor que, quem sabe amanhã ele vai ficar bom, quem sabe é culpa minha, quem sabe ele é a pessoa que vai conseguir me dar aquele afeto que eu nunca tive, ou aquele afeto que muitas vezes eu imaginei que eu tive, mas eu estou tão dissociada, e é o maior susto você perceber, a pessoa perceber que ela está repetindo um cenário que ela nunca nem tinha entrado em contato direito. Porque muitas famílias, elas são abusivas, sim, elas são distantes, elas têm uma falta de contato, de presença, e a gente vai abordar isso daí ao longo desse. Então, vamos lá, sobre os relacionamentos abusivos. Então, muitas pessoas que, é isso que eu estava falando agora, elas estão vivendo um relacionamento abusivo, mas é muito difícil elas nomearem, elas perceberem que o relacionamento é abusivo. Muitas vezes esse relacionamento, ele aparece de forma tão disforme e tão dia a dia que a pessoa nem se dá conta que ela está vivendo sob abuso. Como não se deu conta que viveu sob abuso a vida inteira? E tem muitas pessoas que é muito, muito difícil perceber que, mesmo que os pais estejam presentes, que os pais sejam pais que, entre aspas, são bons pais, e porque na cabeça deles eles são, não, e não obrigatoriamente eles são pais que foram narcisistas, mas como também repercute para você ter o amor de pais, por exemplo, distantes, de pais ausentes emocionalmente. Então, cria-se todo um mecanismo de um suposto amor idealizado e que a pessoa vai buscar encontrar numa parceria afetiva e não encontra, porque ela não sabe como que é a realidade subjetiva dela. Então, tem todo um trabalho de despertamento para ver a história da pessoa. E tem que ir com muito cuidado, porque às vezes as pessoas nunca se perceberam, tinham alguma referência, tal, mas nunca se incluíram nesse tipo de dinâmica. E às vezes a dinâmica não é de pais abusivos, mas sim de pais ausentes, mas você acaba sendo vítima, uma pessoa assim muito fácil de entrar num relacionamento abusivo. Então tem muitos aspectos a serem tratados. E esses relacionamentos, só para dar um preâmbulo, o início aqui, eles são, muitas vezes, a gente fala muito dessas coisas assim, muito graves que têm acontecido na atualidade, mas tem muita gente que está no relacionamento abusivo e não dá conta nem de nomear, porque não é agressão física, não é uma desqualificação massiva onde tem xingamento, onde tem depreciação, mas é uma posse assim, perversa de um lugar, por exemplo, quando é do homem para a mulher, ele vai e toma o lugar da mulher, por exemplo, desqualificando de maneira muito sutil as atividades do feminino. Ah, ele é misógino? Pode ser, até ser, mas a gente pode pensar numa situação onde existe a situação 100% abusiva e que a pessoa não se dá conta pela sutileza, inclusive do gaslighting que aparece, né? Então, e a pessoa vem deprimida achando que é ela que é a culpada da relação, ou ele é um fulano difícil, e vice-versa, né? Porque os homens também, e não poucos, têm esposas, companheiras, namoradas que também são muito difíceis nesses termos. E muitas vezes em namoro também. E uma coisa que é muito interessante de falar, porque a gente está muito numa época onde tem todos os tipos de relacionamentos afetivos validados, normatizados, tem gente que não normatiza, mas independe disso, porque é a dinâmica relacional.
E isso pode acontecer, inclusive, em ambiente de trabalho, mas pode ser com gente do mesmo sexo, com transexual, seja com o que for, a gente está falando de um miolo afetivo. E é sobre isso que aqui nesse lugar é que acontece com vários tipos de coloridos, com vários desenhos por aqui, né? Então, a gente já sabe, né, que o começo de tudo é promessa de amor, né? É uma intensidade assim muito forte, e a esperança do preenchimento, que é onde que fisga, de algo que faltou, algo que falta na vida da pessoa. Então, logo de início, o que acontece é que entre aspas, a pessoa vai se apaixonar também, é aquele início que fisga a pessoa numa possível simbiose, numa possível fusão. Então, coloca a pessoa no lugar mais regredido dela, então, onde tudo é compatível. E mesmo assim, no início, tudo sendo compatível, o suposto abusador ele já vai colocando alguns limites, algumas questões de mandatórias que vão evidenciando o quadro, mas é tudo muito sutil. Então, muitas pessoas se encantam porque faltou aquele amor de olho no olho, de eu te entendo, eu te vejo, que é o que a gente menos tem hoje em dia. São pessoas que estão mais presentes com a gente. Então, por isso que o processo terapêutico também tem muita validade nesse sentido, porque o terapeuta, de fato, ele está junto, ouvindo e entendendo o processo do paciente. Então, só de você estar presente já começa o processo, e eu gosto de falar muito de cura emocional, porque quando a gente fala de MDR, a gente está falando de um processo que ele é altamente empático, altamente presencial, independente de você estar numa tela ou não, mas ele também é cirúrgico, na medida em que a gente trata da parte neurológica viciada da pessoa. Então, e quando você tem no teu DNA algo que cura, você vai se curar de um corte, a gente já sabe disso, né? Quando você ativa as questões fundamentais, sejam elas quais forem, pode ser para você ativar uma integração do melhor lado da pessoa. Mesmo assim, no MDR, você já está ativando um processo de cura emocional quando você está integrando partes que estão estilhaçadas pelos relacionamentos abusivos que podem vir desde a infância. E sim, antes um mecanismo de sobrevivência, que foi assim que a pessoa se constituiu, sem se autonomiar, e aí quando se nomeia de uma maneira bastante negativa, não consegue juntar as coisas, porque são pessoas que foram muitas vezes muito atravessadas, muito invadidas, e têm dificuldade de juntar as partes. Então, nesse primeiro momento, quando você está fazendo a integração da melhor parte da pessoa e validando simultaneamente a dor dela, a gente está fazendo, bem dinâmico, a gente faz em dois sentidos, você já está fazendo uma ativação neurológica de cura emocional de um sistema neurológico. Então, a integração, tudo já vai acontecendo, e a comida, que eu sempre falo para os meus pacientes, a comida que você come, ele vai alimentar agora muito mais essas partes mais é, saudáveis, né, de acordo com o que você vai reprocessando, mais integradas, né? Então, o que acontece nesses relacionamentos abusivos? Você vai na busca do amor, né? E claro que ninguém vai para encontrar sofrimento, né? Mas muitas vezes você vai encontrar o sofrimento porque é o que você reconhece como sendo amor. Então não é de modo consciente que você encontra, né? Você quer encontrar o amor, mas de repente você tem mais do mesmo, que é uma dinâmica onde você sempre se sente devendo, você fica segurando um monte de prato para a pessoa não ficar brava. Então você já vai com esse perfil e você entende, porque você já
teve isso logo na tua parte inicial de vida, e às vezes até estendida, você entende que isso é amor e que amor é relacionado com dor e tensão, cortisol lá em cima. E não dá conta que você entra num relacionamento como agradadora, como aquela pessoa que quer normatizar e não ver o que incomoda. E será o que me incomoda? Me incomoda eu não ter opinião própria, me incomoda eu só querer agradar o meu parceiro. Quem sou eu? Qual é a minha verdadeira identidade? Então, a pessoa que já entra, e não são todas que entram assim, mas eu já vou falar um pouco mais de nuance das pessoas que entram, as pessoas que já entram nesse tipo de relacionamento, elas vão entrar porque elas estão, de novo, buscando algo, e esse abusador, estou falando da pessoa clássica, ele vai encontrar na pessoa o ponto-chave da onde ele vai tirar toda a energia vital dela. E quanto mais estável a pessoa estiver dentro do esquema que ela estiver vivendo, ele vai quebrar esse esquema. Então, se ela vai, porque é do narcisista, né? É do narcisista barra psicopata. Então, ele não vai sustentar uma lei no outro. Ele não dá conta do outro ter uma lei, e a lei pode ser um estilo de funcionamento. Não vai aguentar, porque isso daqui é uma ameaça para ele próprio. Então, ele vai quebrar tudo quanto é lei, porque ele precisa existir, ele precisa ter identidade. Então, ele precisa da magnanimidade através de ver o outro inferior para ele se sentir um pouco melhor do que ele lá no fundo é. Então, eles são, inclusive, ótimos cuidadores quando a pessoa fica adoecida, em muitos casos. Muito bem, vamos lá. O que é o núcleo, né, psicológico do abuso? O que não é amor, né? O amor jamais vai te confundir. Isso é para a pessoa ficar desperta, né? Que não é amor. E tem muitas pessoas que entram nessa situação porque já estão acostumadas com o que não é amor, achando que é amor. E tem muitas pessoas que vão ficando obnubiladas, vão ficando totalmente confusas por conta do excesso de manipulação. Então, do sentimento e do que o abusador fala e faz, que assim, eu vou te dar completude, mas você vai pagar um preço por essa completude. E muitas vezes essa completude é no sexo, que as pessoas sentem a fusão e pensam assim, sim, eu sou realmente aceita, porque é no sexo que as pessoas se fundem. Então, se ele está gostando de mim com todos esses pressupostos que ele tem e chega nesse lugar, esse lugar é o meu lugar de triunfo, onde eu sei que eu de verdade eu sou amada. E isso vem no início com muito bem querer, né? Porque é a fase da sedução. Depois a pessoa fica querendo que volte essa fase da sedução e muitas vezes não volta nunca mais, mas fica no ar a promessa. Então, é aquela questão, né? O amor não diminui, não confunde e não paralisa. Então, ele não dá medo, a pessoa não ameaça, a pessoa não rejeita, né? E não confunde, querendo depreciar a suposta vítima. A vítima, não gosto nem da palavra vítima, eu não gosto nem de usar com os meus pacientes, mas vamos usar em termos didáticos aqui, depois eu explico por quê. Então, para a pessoa que caiu nessa cilada, né? Então, ele não vai exigir que o outro desapareça para que ele permaneça, que é a dinâmica do narcisista. Você precisa não existir, porque aqui só tem um lugar para uma luz brilhar e a luz vai ser minha. E eles matam e morrem por conta disso. Eles vão trabalhar pesado
para esse intento vingar, tá? E vão fazer toda sorte de manipulações para que isso ocorra. E quando a relação aqui exige silêncio, autocensura e constante adaptação, a gente não está falando de amor, a gente está falando de uma sobrevivência emocional, que é o lugar onde as pessoas idealizam que em algum momento, apesar de pagar esse preço altíssimo, elas vão ter uma gotinha de afeto, uma brisa de afeto. Isso daí pode acontecer assim muito rápido, se você começa a despertar ou se eles querem ganhar algo de você. Eu estou falando eles, né? Mas vocês já entenderam que é para todas as pessoas. Então, isso daqui pode ocorrer para qualquer pessoa, em qualquer momento. E aí a gente vai pensar um pouquinho nesse vínculo de abusivo de amor, medo, culpa e vergonha. E aqui a gente tem um diferencial bem interessante sobre o que que é o amor, o que que é a culpa e o que que é a vergonha, né? E é muito interessante e muito importante diferenciar a culpa da vergonha. Ah, a vergonha é que quando eu fico inibido, eu fico com vergonha e culpa é quando eu me responsabilizo. Mas a gente vai aprofundar nisso, né? Então, no amor idealizado, a pessoa já imagina que ninguém vai amar ela do jeito que ela foi amada naquela fusão que teve ou é, naquela promessa de fusão. Ah, a gente se identifica em tudo, você vai melhorar de vida, eu vou te ajudar. Então, tudo que a pessoa tem de dúvida, de incerteza, ou que ela precisa de um apoio, ou que ela precisa de sensorialmente ter, essa pessoa vai ser a pessoa para ela, porque ela tem o escaneamento de como ela vai capturar o outro, aquele olhar de infravermelho, né? Ele vai olhar e vai saber como que vai capturar esse outro. E é muito interessante porque a pessoa entra em algo que é muito sério, que se chama transe hipnótico. E isso dá o colorido da relação tóxica, porque é tóxica, né? Porque é um transe hipnótico. Então, a pessoa que já vai entrando nisso, ela literalmente, e eu acredito que isso daí inclusive é energético, ela entra num estado de transe. Então, quanto mais tem o gaslighting, quanto mais tem as falas, quanto mais tem a promessa, ela entra nesse estado daquela busca da promessa que nunca acontece. Então ela acha que se ela aguentar um pouco mais, o que isso é amor e que ele é difícil, mas é assim, ele vai chegar no momento que ele vai estar mais próximo. E o que que acontece quando a pessoa se dá conta, né, que ela vê em algum momento que nunca vem, quando vê que é o melhor de tudo, e graças aos céus a gente está tendo muita leitura, propaganda, histórias, graças aos céus e ruim, né? Porque tem muita gente sofrendo de uma maneira assim que a gente nunca viu essa exposição de feminicídio que a gente está vendo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E o que eu vejo é assim, que esse estado de vazio também que as pessoas se encontram, que promove esses aspectos narcísicos, eles vão para as raias da loucura, porque quanto mais a pessoa está vazia, é muito mais fácil ela entrar, ou ela fica nela própria, ou ela entrar, dependendo do estilo de personalidade da pessoa, ela entrar dentro de uma suposta seita, vamos dizer, e ela usar esses argumentos para defender as teses narcísicas e psicopáticas. Pode ser qualquer coisa, pode ser trabalho, pode ser religião, qualquer coisa, pode fazer uso, entendeu? Independe, né? Pode ser numa guerra, porque aí é um lugar fácil para quem não está integrado, para quem não tem um eu totalmente desenvolvido, entrar em contato só com essas pulsões.
Então a pessoa chega e pensa, como é que eu fui entrar nesse tipo de cilada, né? E aí a vergonha começa a aparecer. Mas tem um ponto aqui importante. Vamos lá. O que que o vínculo abusivo é, promove na pessoa? Primeira coisa, a gente vai pensar no medo. O medo de a pessoa desperta, tá? Então, será que eu me separo? Aí ela já está tão destruída emocionalmente que ela vai ter um medo, porque assim, não existe outra relação. A única relação possível, a pessoa fica tão regredida, fica tão assim, como se fosse um bebê, e é uma parte para ser trabalhada que tem o medo da solidão, né? Medo de ficar só, de perder a identidade. Então, tem muita gente que tem medo de enlouquecer porque a identidade ficou totalmente no parceiro afetivo. Então, esse medo de fragmentar e de enlouquecer totalmente, de alucinar de dor e de não saber quem se é, ele é muito, muito sério. E aí a gente vai trabalhar nesse momento aqui, do medo da perda da identidade, a gente trabalha de uma maneira bastante importante, que aí é um outro contexto, que é terapia de crise. E aí é bastante importante porque é entender que a pessoa vai sair de uma guerra e que dessa guerra, que o desenho é a relação afetiva, pode ter começado lá atrás e pode ter exacerbado na relação, e ela vai sair só com o corpo dela. E a partir daí ela vai integrar novos pedaços e se associar aos antigos e construir muitas vezes uma nova identidade. Então, aqui é bastante importante essa terapia de crise para a pessoa não se descontextualizar totalmente de uma maneira bastante importante. E esse é um dos pontos que a gente tem que levar muito a sério esse tipo de medo da pessoa quando chega e muitas vezes, não são poucas vezes que a pessoa que está num relacionamento muito profundo, é muito sério isso daí, ela tem essa sensação de perda de si mesmo. É, 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 é assim, sabe quando a pessoa passa pelo túnel, quando você está fazendo MDR, e a pessoa está no túnel, e ela acha que é o caos total, então ela está em todo lugar no túnel. E ela não tem, ela não sabe como que sair, ela não sabe nem, ela está ali, né? E para sair, ela vai ter que sair como se fosse depois de uma guerra. Então, não a confiança, o que ela vai ganhar é a confiança no flow da vida, que vem da confiança de si própria. E isso é algo que ela vai adquirir, com certeza, no trabalho terapêutico. E essa é a maior prova de prosperidade que a pessoa pode dar a si própria, porque ela vai sair com, tipo, talvez assim, com a roupa do corpo, sem a roupa do corpo, mas ela vai confiar que ela tomou a melhor atitude da vida dela. E as coisas parecem mágicas, acontecem. Eu tenho um paciente que a vida não mudou para melhor. O medo de ser julgado socialmente, por exemplo, ser julgado quando a pessoa tem filhos, tá? Então, existe um medo bastante importante que deixa as pessoas muitas vezes paralisadas na mesma situação. E o medo desse recomeço. Só que, antes disso, que eu trouxe esses medos de quando você desperta, tem o medo do parceiro antes de despertar e durante o despertamento. Então, esse medo deixa a pessoa totalmente acuada. Então, de repente, o cara fala alto e acua. O cara é super bonzinho, de repente fica super nervoso. Super bonzinho assim, ele está estável. Na hora que você vai colocar uma verdade que ele mudou totalmente, ele vira o bicho. Então, tem muita situação de muito, muito medo.
dentro de um processo de relação. Então, a gente precisa trabalhar de uma maneira muito importante os medos, porque eles vêm de várias origens. Então, eu tenho medo, eu fico acuado, então eu concordo com tudo, então eu sou boazinha. Isso começou na relação afetiva abusiva de agora? Não, começou lá atrás. Ele aumentou nessa relação 500 mil vezes. Ele confirmou uma crença disfuncional, totalmente disfuncional, que é totalmente irracional, inclusive. Então, tem um trabalho terapêutico que, para nós que somos terapeutas, que ele é feito com muito acolhimento, com muito olhar para essas partes, com uma conversa que tem que ter muita delicadeza para a pessoa não entrar exatamente no medo, para a gente não ativar o que já está ativado. A pessoa que vem, mesmo a pessoa que já está lúcida, ela vem com o cortisol lá em cima, vem com o corpo totalmente tenso, alerta, o corpo em estado de alerta, e com aquele medo de fazer algo de errado e de levar uma punição. Então, é um lugar assim muito, muito, muito importante, muito sério, em muitos casos muito grave, e só nesse contexto já tem muito para trabalhar. Então, assim, a minha dica é estar junto, identificar os medos, porque quando a pessoa vem, ela tem o medo como se estivesse totalmente, como se fosse uma pizza que não cortaram os pedaços, totalmente inteiro, é uma massa. E aí você vai identificando os pedaços com a pessoa e vamos trabalhando com bastante presença e muito, muito, muito acolhimento, sem deixar de ser suficientemente boa. Quer dizer, vai trabalhar a sua paciente para o processo de cura emocional. Você no seu lugar, a paciente no dela. Então, é uma trama afetiva, não tem como não ser, só que você vai ser, entre aspas, a mãe suficientemente boa. Você vai deixar e confiar que essa paciente tem toda a condição de sair bem e plena e resolver essa questão do medo. Então, tem um tempo importante para a gente trabalhar isso. Ficou claro? Tá bom? Bom, agora a gente vai pensar na culpa, que a culpa é um processo que transforma a mente da pessoa. A gente está no medo, está na culpa. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Bom, eu vou desistir porque eu tinha certeza que a culpa não era minha, absoluta. Até a vítima perceber que o abusador mudou de assunto para desviar da verdade dela, porque eles mudam muito o assunto. Eles vão correlacionando com um monte de coisas até não ter sentido mais a tua reclamação, ou o que eles, quando você vê que é algo que ele te acusa de ter feito errado, e você fala, não, mas não fui eu que fiz, mas não é assim, olha, você que interpretou, a história vai rodando, só que o que é colocado, o que é imputado na vítima está selado, ele não vai reconhecer como sendo diferente, como se ela não fosse responsável por qualquer dano possível, até quando algo vai mal na rua, tá? Então, quando a pessoa vai esquecendo dela mesma e ela entra na história e ela esquece do próprio argumento primeiro, ela literalmente esquece. Só que quando ela esquece do primeiro argumento e ela adere ao que foi selado nela, ela começa a pensar que a culpa é dela mesmo e começa a ficar em dúvida. E muitas vezes as vítimas concordam com o abusador, por medo também ou por desgaste de tanta retórica, muito desgaste, então elas acabam concordando para ter paz na casa e acabam se confundindo muito.
e acabam absorvendo o que é plantado nelas. Então, numa fase bem extensa dessa relação, elas vão fazer de tudo para melhorar. Porque se no começo ele era legal e depois ele mudou, então ele mudou porque ela fez algo de errado. Então, ela fez algo de errado porque não é possível que de vez em quando ele fica bom, mas daqui a pouco ele está de mau humor e às vezes ele nem quer falar mais comigo. De tão magoado que ele ficou, de tão chateado que ele ficou, né? Então, existe uma confusão mental muito grande e aí começa toda a inserção de é um dos piores momentos, que é quando a vítima começa a perder noção dos próprios valores. Ela é tão invalidada que ela não sabe mais que ela tem valor. E uma das crenças muito fortes que vem é não ter valor, porque perdeu o valor mesmo. Quer dizer, perder nunca perde, gente, isso é importante falar. Mas não está achando, não está encontrando, porque está lá dentro. Mas ela fragmentou tanto, ficou tão contaminada neste transe hipnótico que ela acaba embotando a mente, e isso é muito sério, porque embota mesmo, tem que fazer muito trabalho terapêutico e muito MDR para a mente começar a funcionar de maneira mais rápida, de novo. Porque a mente fica meio que paralisada e com isso a vida paralisa. Todos os dias são iguais, porque todos os dias vão ser da mesma nota musical. Péssimo. Então, é, a pessoa começa a querer fazer a situação ficar boa, se colocando como responsável, como culpada. Então, realmente, eu vou falar mais leve. Você, qualquer coisa que acontece, você fica histérica, você não para, quer dizer, a pessoa às vezes nem ficou brava, não ficou nada, ela só se colocou, já está categorizada de histérica. Porque tem pessoas que ficam muito bravas e explodem, né? Eu já vi de tudo nesses termos aqui. Explodem. E aí tem aquele argumento, sua louca, você perdeu a razão. E a pessoa, é mesmo, né? Eu explodi de fato, né? Ela entrou 100% na trama do abusador. Agora, tem pessoas que só falam e só falam o que percebem, e elas também são denominadas de histéricas, e o cara não quer mais ouvir porque ela é uma histérica, porque ela só reclama de tudo. Você só reclama das coisas. Eu estou falando uma coisa tão óbvia, que você é isso, aquilo, que você fez isso, e você só reclama. Inversão, né? E a pessoa vai, com o tempo, é tipo água mole em pedra dura, né? Com o tempo, a pessoa e se a pessoa já entra na relação para ser agradadora, pior ainda, porque aí é um prato cheio para o abusador fazer o que ele quiser com a vítima. Eu me lembro agora eu não sei, a mente traz associações, é interessante, né? Eu me lembro nossa, me fugiu o nome dela. É porque ela fez um podcast, está tudo exposto, e inclusive tem uma série que pegaram cenas do que ela passou e colocaram lá. Eu vou lembrar o nome dela, do podcast. Esqueci. E que numa das cenas, né, que ele era maravilhoso, tal, ele era, e de repente ele foi virando bicho, né? E que ela derrubou alguma coisa no chão da cozinha, que ela estava fazendo comida, ela sempre adorou fazer comida, e que ele falou assim, "Ó, você não consegue segurar uma coisa direito, que cai as coisas da tua mão, que não sei o quê, que não sei o que lá, agora você limpa isso daí, pode limpar." E aí ela foi lá, você lembra, Ana Lúcia? Eu acho que eu já... E ela foi lá e limpa. E ele pegou e jogou Coca-Cola, jogou, limpa, limpa. Bom, chegou um dia que ela estava se sentindo tão desastrada, tão mal, ele falou assim, olha, você devia beijar meus pés. Ela beijou. Ela beijou, gente. Ela beijou para você ver o nível. E ela é uma moça, vocês verem, eu vou pegar o nome dela, ela é maravilhosa, está casada agora, totalmente recuperada. Então, assim, é um lugar que
com certeza poderia levar à morte física dela, né? Um negócio bem sério. E, nossa, gente, que coisa, me fugiu o nome dela. Mas ela realmente ela entrou nesse transe, achando que ela era culpada de tudo. Ela tipo, enlouqueceu e para ela se desvencilhar desse relacionamento abusivo, ela teve que ter interferência jurídica mesmo para ela entender que ela estava morrendo mesmo, psiquiátrica, aliás. Para ela entender que ela estava literalmente morrendo, porque ela estava com um estado de inanição super forte. E fez o trabalho lá de desimpregnação lá no consultório. Muito bem. E a vergonha, gente? Enquanto na culpa você, olha que interessante, na culpa você se sente culpada por fazer isso, você se sente responsável. A vergonha é quando você confirma, olha que lugar, é quando você confirma que você é aquilo, que você não é, na verdade. Mas você confirma. Então, a culpa vai dizer, putz, eu fiz algo errado, a responsabilidade é minha. Na vergonha, você está no pior lugar, porque você já internaliza que você é a pessoa errada, que você faz tudo errado. Então, você se autonomeia como uma pessoa, com vergonha. Olha quem eu sou uma burra mesmo, eu sou uma idiota, eu sou uma retardada. Assim, do jeito que ele fala que eu sou, eu sou. Então, toda vez que acontece alguma coisa, já não vai nem para a culpa. A pessoa não sabe onde enfiar a cara, porque ele deflagrou exatamente o que eu sou. Já passou da responsabilidade. É a vergonha de ser quem ele disse que você é, porque você acabou internalizando, você acha que você é isso. Você vê a diferenciação? Então, para falar para vocês que esse processo, ele é um processo dramático, ele é visto tanto pela psiquiatria como pela psicologia como uma das situações mais devastadoras para o psiquismo humano. Então, quando a gente vê as pessoas, muitas vezes com depressões fortíssimas, infelizmente com câncer, infelizmente peguei pessoas que é o desgaste, né? A gente não sabe para onde vai no corpo, né? Que a depressão é fisiológica, o câncer é fisiológico, depois a falta de o embotamento emocional. Então tudo é possível quando você tem um estresse constante. E lembrando também que não poucas vezes a pessoa já chega na relação não com culpa, mas com vergonha, porque ela já se auto-intitula antes desse processo relacional, já está nela uma vergonha pregressa, uma vergonha de algo que foi plantado nela e que ela entendeu muitas vezes, ela criou muito primitivamente uma crença sobre si mesma de que ela veio com defeito de fábrica, por exemplo, né? Ela é a pessoa que só causa problema, que faz tudo errado, né? Que está fora de todas as histórias, que é inconveniente. Quando, na verdade, pode ser que ela realmente não seja nada disso, absolutamente nada. Mas é como ela vem com a vergonha. Então, quando acontece algo de errado, ela é isso, ela provoca essas coisas erradas e ela enrubrece, né? Fica aquela coisa assim de que fica no pior dos mundos. E não são poucas pessoas que entram em contato já ao longo da vida e são pessoas que passam por muita vergonha indevida, né? Então, é uma pessoa que, quando ela está com a vergonha, ela pode tentar fazer o que for, mas ela é a protagonista do cenário dentro da cabeça dela. E o sofrimento sempre vai se repetir, porque por mais que o cara seja o abusador, ela está selada, ela está carimbada que ela é essa pessoa.
Então fica muito difícil para uma relação abusiva essa pessoa achar que ela não tem culpa e que ela não é a pessoa que tem responsabilidade sobre o que está acontecendo na vida dela. Então, é muito mais difícil para uma pessoa assim, para ela pedir, olha que interessante, para ela pedir ajuda de outro, porque ela já, de início, ela já sabe que a culpa é dela. Olha que interessante, ela já vai para a relação com a certeza de que ela vai tentar ser a melhor, vai esconder o tanto de mal que ela é, porque são verdades que foram plantadas ou que ela, ao longo da vida, associou a ela própria, mas são crenças totalmente infundadas, indevidas e que não tem absolutamente nada a ver com a essência que nunca fica espontânea, nunca fica espontânea. Então, é uma é um lugar onde a pessoa se identifica. A identidade da pessoa vem pela vergonha, vem por essas crenças negativas. Então, o que que a gente vai pensar disso daqui, né? Porque quanto mais culpa, mais vergonha. Então, vamos entender um pouquinho como que essa dinâmica acontece. A culpa, ela vem muito é um afeto relacional. Então é aonde que ela pode efetivamente acontecer dentro de uma relação e dentro do que vai acontecendo na relação. Então a pessoa vai se sentindo culpada, responsabilizada, mas ela ainda assim ela preserva o valor do eu. Ainda assim, ela sabe, não, eu fiz algo de errado, tanto que aí ela consegue, vamos pensar quando criança, brincar, fazer as coisas dela e vai elaborando a culpa e se sente mal, mas assim, ela continua sendo ela mesma, mas fica muito triste porque ela provocou isso, por isso que é culpa. A vergonha é um afeto que traz a identidade para a pessoa. Eu sou uma burra. Eu só estrago as coisas. Eu sou desastrada. Eu sempre faço as coisas errado. Eu sempre derrubo as coisas, eu sempre faço alguma coisa que desestabiliza a história. Então, ela destrói 100% todo o valor que a pessoa tem. Então, ela já não é uma pessoa boa. Então, por exemplo, ela vai dançar, vai mostrar uma dança numa escola. E aí ela já vai dançar e não fica, estou falando de criança ainda, ela fica extremamente tímida porque ela não é a pessoa que é boa nas situações de exposição, porque ela não é boa o suficiente em nada. Ela tem que ter uma performance nota 10 e ela sabe que ela é um lixo em performance, ela é tímida. E de repente é o que puseram nela. E ela tem vergonha dessa exposição. Puseram nela todo um monte de situações que começam a vir, e aí a pessoa chega na vida adulta, não consegue se expor direito, não consegue falar direito, porque ela já vem com essa crença de que ela não é boa o suficiente em nada. E essa é uma dessas crenças. Nas relações abusivas, o abusador, o que ele vai fazer para reforçar esses fatos? Ele vai distorcer totalmente a realidade, vai invalidar as emoções que a vítima vai sentir. Então, se a vítima ficar desconfortável ou se ela ficar com vergonha de alguma coisa, ele não vai acolher para assim, não, olha só, isso é uma relação abusiva, né? Então ele não vai falar assim, não, você é boa no que você faz. No primeiro momento da sedução, sim. Naquele momento ele vai fazer. Depois ele só vai confirmar, olha, você é tímida, você não sabe se expor, você é insegura. Isso é uma faceta de tantas outras, né? E vai transferir a responsabilidade de tudo que não der certo para essas crenças que geram culpa e depois geram a identidade da vergonha, que é quando a pessoa assimila totalmente que ela é aquilo.
Então, aí é o que é mais devastador nos relacionamentos abusivos. Quando a pessoa literalmente é, concebe que ela não vai ser boa o suficiente ou ela é péssima em várias situações que são faladas. Por exemplo, me lembro de uma paciente que ela resolveu mudar os objetos da casa dela. E ela achou super bonito a decoração que ela fez, só que o marido não estava lá e ela chegou quando o marido veio, ele olhou assim, ela falou assim, olha o que eu fiz, eu pus assim, o que que você acha? Não ficou bom? Bom, o cara destruiu os enfeites, jogou tudo no chão, falando que ela não leva ele a sério, que ela não leva ele em consideração, que ela faz tudo antes. Bom, colocou um monte de situações que ela sempre era egoísta, que ela não pensava nele. Bom, ela veio para a sessão de terapia com certeza que ela era egoísta e que ela deixava ele furioso e que ela sabia que ela era uma pessoa egoísta, né? Então, a gente vai pensar muito no que a pessoa se transformou e como que a gente pode ajudar essas pessoas a entenderem e pesquisarem essas crenças disfuncionais, aonde elas estão e como elas estão. Porque quando a pessoa sai de um relacionamento abusivo, ou mesmo quando ela está, ela se vê grudada nessa tela abusiva e é muito difícil você descolar e você falar assim, não, você é isso, quem é você? E começar a dar exemplos que não é só no MDR que aparece, a gente faz todo um contexto, um setting terapêutico, para ver o que vai acontecendo para a pessoa desgrudar a ponto de poder trabalhar em reprocessamento essas partes que são totalmente indevidas, mas que colam. Por que que cola? Porque é rede elétrica, o fio está solto. Então o fio está desencapado. Então ele encapa e ele promove na pessoa exatamente essa mistura de autopercepção. E o que que acontece quando você tira isso daí da pessoa e a pessoa vê de modo diferenciado dela, olha, eu não sou a pessoa egoísta. E de repente ela está vendo aonde que aconteceu a situação tal, o que que vai acontecer? Ela está tantos anos achando que ela é egoísta e ela deixa de tomar atitudes, porque qualquer atitude que ela for tomar, ela vai ficar com vergonha porque ela tomou aquela atitude e ela não pode tomar atitude sem o marido. E ela até vê que esse marido toma 100% de atitudes independentes, mas ela não pode. Mas é melhor ela nem entrar nesse assunto dentro dela, porque vai causar tanta briga, tanta decepção e tanta mais sentimentos de você só reclama, você é muito chata, eu fiz isso aí para o nosso bem, então por que que eu tenho que te falar tudo, né? Só que na hora dela, a situação se inverte 100%. Isso aqui é só um exemplo de como que essas crenças elas vão grudando e como que a pessoa começa a entender que esse lugar tóxico e de abuso é amor. E, na verdade, é um calabouço. A pessoa está aprisionada numa situação que não tem nem oxigênio, não tem nenhum oxigênio. Então, quando uma pessoa tem essa descola e consegue enxergar aqui, consegue enxergar os valores e ver com mais nitidez, ainda assim precisa da sessão de MDR. Por quê? Porque isso daqui, como é fio solto, ele vai grudar em algum momento onde ele fizer o gatilho de novo. Então, esse é um processo, numa etapa de tratamento, que você vai se blindando, a pessoa vai se blindando totalmente na medida em que ela vê que isso daqui não é correto para ela. Ela não é isso. Então, ela vai integrando quem ela é, os aspectos saudáveis dela, e ela começa a se dissociar de tudo que não é ela e que faz parte de um filme e que não vai entrar nela mais. Ela não vai ser colaboradora desse processo para agradar ou por desgaste e cansaço de tanta argumentação dele, ou por acuamento, por medo, por culpa, por vergonha de achar que é. Ela vai começar o processo de cura emocional, onde ela vai ficar totalmente distanciada de todo esse mecanismo
enxergar que é um mecanismo e ir caindo fora dessa situação. Muitas vezes as pessoas não conseguem sair totalmente de um relacionamento abusivo. Embora a minha sugestão é que a alma tem que sair desse relacionamento, que é um sequestro de almas. Então, muitas vezes a pessoa não consegue sair. Eu já vi histórias de mulheres que não saíram por conta de assuntos financeiros. E ainda assim, elas é que tinham o dinheiro. Esse que é o ponto. É muito interessante. Mas a trama foi feita de tal maneira e a idade estava tão avançada e eles tinham outros amigos em comum que assim preferiram não sair, enxergar a cena e se proteger e fazer uma vida totalmente independente, por mais difícil que seja, porque não é fácil você não ser contaminado por um narcisista perverso barra psicopata, não é fácil porque a dimensão de incisão, assim, que a pessoa vai entrando dentro da pessoa, não para enquanto não quebrar. Então, tem um trabalho bastante importante para a pessoa realmente sair desse processo e ficar com a vida própria, mesmo que esteja dentro de um casamento. Mas honrar a vida própria dela. É possível? É possível. É difícil? É difícil. É difícil sair de uma relação abusiva? É difícil. Quando você está totalmente impregnada de tudo isso que eu conversei com vocês, é muito, muito difícil sair. E é muito, muito potente a saída e é muito saudável. E depois, quando a pessoa começa no processo dela, ela começa a gostar muito, muito desse processo de saída, porque ela já passou essa transição de medo, de identidade falsa, de falso valor de si mesmo. Então, ela vai se fortalecendo e ela vai começando a perceber todo o mecanismo fora dela. É fantástico. Isso daqui é a maior alegria, tanto para o paciente quanto para a gente. Então, aí chega a massa crítica, que eu acho incrível, que para cada pessoa é de um jeito, de uma forma, mas sempre acontece. A massa crítica, onde o cenário externo ele quebra totalmente. Ou porque a pessoa realmente vai embora, o jeito que a separação é feita, e aí, gente, é, eu assisto vários tipos de rompimento. As pessoas têm vários argumentos, a gente conversa bastante sobre os processos, mas a massa crítica é da pessoa. A pessoa é que vai dar a solução mais saudável para a vida dela. Então não dá para a gente apressar o rio, porque ele vai correr sozinho e vai para o melhor lugar. E a gente sabe, a gente pode acompanhar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu queria que ela já se separasse, ele vai acabar matando ela. Tem situações, sim, que são muito graves, mas tem situações que precisa de interferência, precisa, e às vezes, muitas vezes de fora, até para ajudar na volta da cognição clara da pessoa. Muitas vezes as pessoas precisam ser medicadas para ajudar essa rede neurológica perceber, porque parece que a pessoa fica com TDAH, sabe? Fica totalmente. E é uma obnubilação, é um embotamento de excesso de abuso. Então, durante um tempo, tem muita gente que toma medicação para fazer essa rede neurológica pensar de maneira mais adequada e sair de um processo depressivo, que não é aquela depressão, mas onde o sistema está deprimido. Ele não consegue trabalhar de modo saudável. E todos esses movimentos, eles são dentro do tempo da máquina biológica do paciente. E isso que eu acho mais incrível, porque quando você está trabalhando com o teu paciente, se você não está em si querendo o gol da vitória o tempo todo, e olha, ela precisa sair assim, misturada com a própria contaminada, vai? Querendo que a pessoa, só que você fazendo o ego saudável.
você pode atravessar e atrapalhar o processo. Agora, quando você está acompanhando no seu lugar e vê o movimento do paciente, vê o cenário da paciente se fortalecendo aqui e acompanhar amorosamente, você sabe que é o tempo biológico dela e ele vai acontecer. E acontece de modo surpreendente. Então, uma dica assim muito importante é a gente saber que ponto que a gente está com o nosso paciente para poder confiar que o processo está acontecendo e ter esse discernimento para poder acompanhar e entender o tempo do paciente. E lembrar que a gente é fadado à sobrevivência, por isso que eu acho o MDR fantástico, eu uso muito, porque ele ensina o próprio paciente a saber que o que vem na mente dele, no sentimento, vem uma coisa que é uma bobeira. Você já deve ter ouvido. Não tem nada a ver o que veio. Sempre tem. Porque a nossa máquina biológica ela é fantástica. Ela está sempre nos ajudando a sobreviver da melhor maneira possível. E no momento onde você decide fazer o teu processo focado na cura emocional de um relacionamento abusivo, seja o tamanho que ele for, ele vai acontecer. E o fato de você confiar no que vem e no tempo que vem, e as coisas, e o terapeuta vê que no tempo do paciente as coisas vão acontecendo, faz toda a diferença para que estejam cicatrizadas, não o relacionamento abusivo em si, que é um cenário, mas é a pessoa totalmente integrada, que não tem espaço mais para babar em ninguém nesses termos. Não tem mais espaço, porque não faz mais sentido para a pessoa. E se não faz mais sentido, o cenário se desfaz. Ou a pessoa se descarta o cenário, ou acontece alguma coisa abrupta. É muito mágico isso daí, mas, e não, né? Porque é conquista da pessoa. E aqui, assim, olha, a vítima sobre. Só para a gente terminar essa tela, a vítima sobre trauma e vínculo internaliza. Se nada muda, o problema deve ser eu. A culpa deixa de ser sobre o que aconteceu e passa a ser sobre a pessoa que é. A culpa tenta salvar a relação, a vergonha tenta apagar a pessoa. Sou um lixo mesmo, não vale a pena de existir. E aí vai paralisando cada vez mais a pessoa. Né? A pessoa vai ficando sem vida. A culpa leva muito à depressão e à paralisação da vida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou continuar. Silvia, uma dúvida que eu tenho é se a pessoa, neste caso, né, que ela está, é importante para ela sair logo, porque ela está dependente, ela está muito envolvida nisso. É importante que ela saia quando ela percebe assim e saia rápido, ou ela precisa passar pelo processo de ir desligando dessa pessoa? Então, olha que pergunta interessante que você fez agora. Eu acabei de falar que a pessoa tem o tempo dela para ela tomar a atitude, certo? E você perguntou a mesma coisa, só que com a rapidez. E eu achei ótima essa pergunta, porque dependendo da situação, a pessoa tem que sair mesmo e fazer todo esse processo fora. Então, tem muitas vertentes, tem muitas variáveis, entendeu? Então, às vezes, quando a situação é bem grave, ela de fato precisa ter uma ajuda e um suporte assim bem grande para ela poder fazer o ponto de ruptura e ter uma ajuda assim bem legal, tá? Então cabe a nós terapeutas percebermos também fazermos a nossa parte de saber se a situação é grave demais. Que vem esse exemplo que eu dei dessa menina que eu não me lembro o nome, tá? Muito obrigada. Ela teve que ser retirada da relação. O impacto da Silvia, vergonha na saúde mental. Silvia, boa noite. Boa noite. E a Rosane também quer falar, né? Uhum. Ah, tá. Rosane, pode ser você, Rosane, ou eu primeiro? Eu não vi a mãozinha. Pode, Então,
Você escolhe. Eu não sei se você vai falar ainda, mas você está falando de relacionamento abusivo entre um casal. E quando há o relacionamento abusivo entre mãe e filho, o filho é o abusador. Posso falar, não era o tema, mas o que Ah, você tá, desculpa. tem problema. O que vocês perguntarem aqui, eu vou responder. Não tem problema, tá? É, eu acho assim que aqui é bem complexo a resposta, sabe? Bem complexa. Porque quando o filho é abusador, tem dois pontos que a gente precisa investigar. Um é psicopatia, se existe uma psicopatia já da, do filho, já de desenvolvimento anterior. Isso precisa ter uma pesquisa importante, que aí ele Uhum. pode sim ser abusador, e num nível assim bastante importante. E também a gente precisa ver é, qual é o impacto da criação desse filho que os pais tiveram nesse filho. Porque nesse lugar existe uma questão muito forte e assim tem um leque de variáveis imenso em relação a isso. Da mãe achar que é abusada e de repente ela, aquilo que eu falei no início de hoje, e que foi uma mãe totalmente ausente, foi uma mãe total, é uma mãe ausente, é uma mãe que não consegue conectar, ou é uma mãe invasiva demais. Que tipo de mãe e de pai, né? Ou teve um pai muito ausente, ou um pai muito bravo. Como que isso repercutiu dentro do psiquismo desse rapaz? E, ou se foram pais muito permissivos, por exemplo. Então, tem um leque de variáveis que alimenta a formação narcísica. E também, até para os pais fazerem uma pesquisa, eu acho que é muito válido, mas se tem uma pessoa que se desenvolveu com narcisismo, pode ser o quê? Pode ser excesso de internet, que é o que acontece muito hoje em dia, e que a pessoa só. Tem paciente que fala assim: mas quando eu fico na internet eu me acalmo. Aí quando eu saio eu fico irritado, porque tudo é muito lento fora, né? Ele não tem paciência para nada. Então não tem paciência com os pais, não tem paciência com ninguém. Porque a internet acalma ele porque é o ritmo que ele está acostumado. E muitas outras variáveis nesse termo da internet. E também a gente não pode esquecer da questão de drogas. Entender se existe droga envolvida nesse contexto. Mas vale uma pesquisa profunda. E pais que são muito permissivos também pagam um preço alto lá na frente. Mas tem um Ok. leque de variáveis que merece ser pesquisado. Muito Tá? obrigada, minha querida. Rosane, Oi, fala. doutora. Na verdade, é mais um depoimento, assim, pelo que a Maria Regiane comentou, porque eu vivi e vivo ainda um tanto quanto isso, e não é fácil, porque tem toda uma idealização. E, e isso, até você sair disso, desse emaranhado, dessa gaiola, né, é bem complicado. Então, tudo tem o seu tempo. E a doutora colocou uma frase que eu sempre falei, que o meu ex-marido consumia meu oxigênio. Era isso, né? Às vezes você estava no mesmo ambiente, sem brigar, sem nada, sem estresse nenhum, mas é uma coisa que vai te consumindo e é muito difícil você sair. E eu vejo hoje, eu divorciada, graças a Deus, né? Que eu consegui sair, mas eu vejo assim o quanto isso é impregnado nos filhos e eu lamento muito por isso, né? Mas é um dom que a pessoa tem de te colocar no lugar onde você não quer estar e não é o seu lugar. Mas a pessoa tem um jeito assim de te seduzir, de te manipular, que você realmente fica nessas crenças negativas. É muito difícil, mas depois, num bom tempo, eu consegui me libertar. Mas não é fácil.
É só para, né, porque a Regiane falou do tempo, assim, porque tem todo um quê, né, de filho, de religião, de papel, de sociedade, ser mulher separada não é fácil, né, então é muito difícil você sair de um casamento, não é fácil, tem que ter muita coragem. E tem que ter a mesma coragem para ficar, Sim, 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 talvez mais. é Mas olha, isso. só para te dar um feedback do que você falou, em primeiro lugar, você deu. Se você saiu de um casamento com um abusador realmente forte, que faz isso daí até hoje com seus filhos, você está dando exemplo que você pode mudar de cenário na vida quando a coisa não é boa. Então, você está dando um exemplo de que você não precisa sucumbir. Uhum, Tá? Então, isso eles vão ter a tua constância na vida em relação a isso, que é um belíssimo suporte. E uma outra coisa que eu sempre. E que ajuda muito, é muito terapêutico para os filhos você ter essa. Se você conseguir ter essa estabilidade e, né, de decisória que você tomou. E outra coisa é que, dependendo dos casos, é muito, muito importante que esses filhos façam um processo terapêutico para separar o joio do trigo. Isso daqui. E outra coisa, quando a pessoa separa de uma relação abusiva, com o tempo fica mais evidente quem é quem na relação. Então, é o que vem, né? Então, é por aí. Então, vamos lá, né? O impacto da vergonha na saúde mental, né? Então, a vergonha é aquilo que eu falei, ela tira o brilho da pessoa, total. Porque ela não é que você está culpado, que você se responsabilizou por algo e que, de repente, você vai lá e vive espontaneamente de novo. Você é o mal. Então, você não tem coragem de ficar mais espontâneo e você vai se isolando, vai paralisando o teu viver, a tua autoestima. Porque que autoestima que eu vou ter se eu sou a pessoa que provoca o mal-estar nos outros? Então, assim, eu já estou dizendo de início que eu sou uma pessoa que não sou digna de amor. Eu não sou digna de ter um relacionamento. Eu não sou digna de ter um relacionamento bom, que a pessoa. Eu não sou digna de que a pessoa que eu estou me valide, porque eu sou uma vergonha. Então, um dos pontos principais para você deixar de ser você mesma, espontânea, em tudo de bom que você pode ser, é uma crença sobre vergonha de algo que você é e que você nem é, na maioria das vezes. Então você fica com vergonha de ser alguém nomeado por outrem e você acaba se invalidando, invalidando tudo que você tem de valor, porque você acaba achando que você é a pessoa que estraga, a pessoa que veio errada, né? Que veio com defeito de fábrica. E aí, o que que acontece? A tua vida paralisa, a tua espontaneidade paralisa e você diminui toda a tua possibilidade de existir. Você não tem certeza da tua identidade, você não tem certeza de que você pode ser uma pessoa boa. E com isso, o que que acontece? Todas as oportunidades de vida que você pode ter, muitas vezes você não faz. Você acaba não sendo espontânea para bater papo, para conversar. Lembro, eu dei um exemplo de para você fazer dançar, porque tudo vai ser vergonhoso, porque você não é uma pessoa boa. Você literalmente tem a certeza de que você não é a pessoa legal, não é uma pessoa legal, entendeu? Então tem todo um preconceito
de você para você mesma. Porque você acredita que a tua identidade é ruim, não tem valor suficiente. E o que que acontece? Ela vai manter vários tipos de sistemas abusivos no escuro. Quer dizer, você não vai perceber que você está sendo abusado porque você acredita que você é a pessoa ruim da história. Você é a pessoa que provoca tudo isso. Então, um bom processo terapêutico, ele vai fazer você ver a tua parte saudável e você vai literalmente integrar em você tudo que você tem de valor legítimo, real, e vai deixar de ser colada, selada em algo que você não é e nem nunca foi, mas estava vivendo como se fosse. É isso. Então ela produz, a vergonha produz uma falsa identidade. Percebe? Não é uma identidade legítima, nem uma identidade é, genuína. É uma identidade criada. E aí você vai pensar, né? Por quê? Por que que é tão difícil você sair de todas as nuances que significa a vergonha, né? Porque isso aí, ela não vai ser só você sair da relação e você ficar bem. Sair significa você sair com a convicção de que você não é uma pessoa má e de que você não vai carregar essa, entre aspas, maldição com você. Você vai sair de um relacionamento abusivo quando você perceber que não tem motivo para você ter vergonha de ser quem você é e que muitas das coisas que você viveu foram plantadas em você. Então você vai fazer luto da sua própria fantasia de que você não é uma pessoa boa. Até isso que você achou que era amor, que ele estava te protegendo porque você não era uma pessoa legal, você vai fazer esse luto. Você vai fazer o luto de entender que aquilo era amor e não era amor. Aquilo era submissão desmedida a critérios infundados sobre quem você não era para te diminuir, para te invalidar e para você deixar de ser você mesma em nome da magnanimidade desse outro. Então, uma das armas piores e mais potentes é a inserção da vergonha. Querem falar alguma coisa? Eu quero. Então, eu queria saber assim, qual é a relação da traição com uma relação abusiva, assim, quando um paciente houve a traição por muitos anos, descobriu e resolve permanecer naquilo lá, né? Não um relacionamento extremamente que você observa, mas teve a traição. Como que você trabalha isso? Quando a pessoa resolve permanecer após a traição de muitos anos. Olha, aqui existe uma codependência, né? Explícita, porque quem que eu vou ser sem essa ditadora? Vamos dizer que é um homem que vê a traição da mulher. Quem eu vou ser? A minha vida está pautada na força dela, na presença dela, e eu não vou dar conta de ficar sem. Então é difícil um homem dar conta de ficar com uma mulher que traiu, até por causa do machismo. Então a gente pegou um exemplo assim Quem bem. traiu, na verdade, foi o homem e ela resolveu permanecer. Só um exemplo só. E Tá. daí a pessoa resolve permanecer
E daí, como que você trabalha? Você trabalha a força dela, os medos, porque ela quer ficar, ela não quer sair. Um Então, exemplo, né? Porque eu tenho vários desses na clínica de traição. tá. Você trabalha com clínica de traição, é isso? Não, eu tenho vários pacientes com questão de traição e com questão de narcisismo. Narcisismo eu entendo melhor, assim, mas como quando vem a traição pontual, assim, aonde foi por um tempo, e a pessoa, por mais que tenha dinheiro, porque eu sei que o financeiro é uma coisa que impede a pessoa de sair, ela acha que ela quer ficar. Ela quer ficar. Então, aí tem um monte de situações que estão É envolvendo. muito difícil, né, Silvia, dar uma orientação assim sem a gente saber da história toda. Eu ia, Realmente é porque bem Mas difícil. aqui não é um caso pontual, sabia, Ana? Eu tenho várias pessoas de traição que permanece ficar mesmo dentro da insegurança, sem o financeiro, que nem a Silvia acabou de falar. Mas Não, traição, ô Jordana, traição nem sempre tem a ver com narcisismo. Nem sempre, não, sim, muitas com vezes não tem certeza, a ver com com certeza. narcisismo, entendeu? Isso é importante perceber, porque traição, para mim, é uma coisa que acontece quando as pessoas estão desconectadas. Não tem a ver com narcisismo. Eu acho que sai um pouco do nosso tema de hoje, sabe, gente? Vamos focar, o nosso tema de hoje é a questão do narcisismo, porque é muito difícil a gente supervisionar um caso assim, sabe? Eu preferia que a gente não entrasse em situações que não dê para a Silvia responder. Primeiro, porque nós já estamos com o horário fechado, entenderam? Tá certo? eu só queria colocar um ponto aqui, Ana, se você me permite. Lógico, lógico. Assim, uma das coisas que preciso, eu acho que perfeito o que você falou, te agradeço. Mas um ponto dentro do narcisismo que a gente precisa prestar atenção na questão da traição, quando a história é dentro do enfoque do narcisismo, e isso existe, que é a triangulação. Então, existe a triangulação, e aí vale uma pesquisa mais profunda sobre isso, dentro desse aspecto, e por que que as pessoas muitas vezes acabam ficando e em que grau que existe o envolvimento desse processo de codependência narcísica. Mas aí também é um lugar para a gente desenvolver de uma maneira diferente em outro momento dentro da área, se for especificamente do narcisismo. É Uhum. isso, tá? Então, tem esse contexto aqui e olha que interessante, né? Que tipo de pessoa sente a vergonha dentro de processos? São pessoas que estão em relacionamentos abusivos narcísicos, tá? Então, são pessoas que são muito competentes, elas já vêm, sabe? Vamos dizer que é uma mulher que é muito competente no trabalho, tá? Então, vai fragmentando, vai quebrando tanto a identidade da pessoa que entra a vergonha, e tudo isso precisa ser tratado quando a pessoa está buscando ajuda terapêutica. Pessoas que são muito independentes, né? E as pessoas que são muito independentes, elas têm um aspecto de cuidadoras, que é uma variação do mesmo estilo de personalidade, e pessoas que são socialmente admiradas, que são aquelas que são competentes e tal. E quanto mais forte a imagem externa, maior a vergonha de viver algo que contradiz essa imagem. E a gente está falando de vergonha dentro de um relacionamento abusivo e de pessoas que são vítimas, né, do narcisista. Então, olha o lugar de vergonha quando a pessoa ela é desmascarada e publicamente ela fica mal, né? Quer dizer, a crença da vergonha, a noção de identidade ela vai mudando tanto que ela fica com vergonha do público, tá? Porque ela não é a pessoa que ela achava que ela era. Isso é destruição da identidade da vítima
que se dava bem na vida e está totalmente quebrada na própria identidade. Então, todo esse trabalho aqui não é que a vítima era narcisista e era muito bem na fita, não é isso. É uma pessoa que alcançou um status de competência e, de repente, ela está nesse lugar de sofrimento indevido aí, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho como que a pessoa vai se acolher e vai recuperar a própria dignidade, né? Então, quando a pessoa começa, né, a, a se entender, a entender a própria identidade dela e nomeia a vergonha, porque a vergonha é vergonha, é silenciosa, a pessoa não quer contar. Ah, não vai falar sobre isso, não quer falar. Então, quando ela começa a nomear e começa a ver o quanto que é indevida, essas crenças são totalmente desproporcionais. Então, ela já vai passar por um processo de culpa, de restauração da culpa, da vergonha, né? Eu acho que muitas pessoas, eu acho, não, eu vejo muitas pessoas dentro do MDR que elas estão tão tensionadas dentro de relacionamentos abusivos que elas passam por alguns momentos de relaxamento durante o MDR, onde o próprio corpo é reprocessado. É muito interessante isso daí. Então, no meio do reprocessamento, ela tem um reprocessamento de toda a tensão corporal. Ela percebe que não é a pessoa errada, que ela estava só tentando sobreviver, e ela pode começar um processo legítimo de amor se aceitando e se amando. Que aí ela fica uma pessoa inteira, pronta para, se quiser, viver uma relação com o outro mais inteiro. Não tem obrigação nenhuma de viver outra relação, nada. A relação principal que ela tem que desenvolver é dela com ela mesma. E é isso, minha gente. Esta, Perfeito, Silvia. Perfeito. essa é Gente, a gente está pensando que esse é um filezinho, um pedacinho do filé que a Silvia pode estar passando para a gente, né? Eu vou convidar a Silvia para montar um curso para a gente dar para o nosso grupo. E tem esse curso aqui. Depois eu vou te mostrar. O É, desenvolvimento, e a gente vai conversar também depois. perfeito. Por quê, gente? Porque esse é um tema muito amplo, né, Silvia? É um tema muito amplo e que, assim, requer da gente uma atenção muito grande em função de que existem muitas variáveis nisso tudo, né? É muito importante a gente, quando vai atender um casal, que a gente percebe que um dos parceiros tem uma tipologia narcisista, a gente investigar, assim, de uma maneira muito minuciosa o que acontece, o que aconteceu. Colocaram aqui no chat o livro da Silvia. Gente, quem não leu ainda o livro da Silvia, precisa ler. Cadê? Tá Chama aqui. Sequestradores de Almas, tá? Eu vou colocar aqui no chat. É um livro que nós que somos, é, Nesse nós aqui, que né? somos terapeutas, a gente precisa ler esse livro, porque a gente se depara, com pacientes que estão dentro dessa tipologia. E para nós é muito legal você ver, chama Sequestradores de Almas. Eu coloquei aqui no chat, para quem não tem ainda. Silvia, na Amazon tem para eles adquirirem ou Tem diretamente com você? sabe com quem tem também? Acho que é Luiz o nome que eu posso passar depois o telefone dele, que é o que vende os livros nos congressos. E quero falar para vocês também que tem outros livros meus, que são livros digitais e que são livros bem interessantes. E tem um específico que até posso passar para vocês agora aqui.
Deixa eu ver se eu... Tá. Ô, Silvia, não, passa para mim que eu vou mandar um material por e-mail, Tá, aí eu mando para todo mundo, tá certo? tá, perfeito. Melhor. Melhor. A gente agora, ô Silvia, tem algumas perguntas aqui no chat que eu gostaria rapidamente da gente tentar responder. Ué, por que não está entrando no chat para mim aqui? Ah, eu tô vendo aqui. Luciana, eu lembro do seu nome, Luciana Valente. É, Luciana, everyone. Deixa eu ver, aqui tem sequestradores de alma. Quando o abuso é mais sutil, porque tem abusadores mais maquiavélicos que se fazem de bonzinho. E camaleões, quando a vítima se impõe, ao mesmo tempo manipula. Aqui a Luciana está dando a opinião dela, né? Não é uma pergunta. Aqui as pessoas estão dando opiniões, não tem Eu perguntas, tenho uma né? pergunta que uma vez eu escutei de uma profissional, né? E eu coloquei ali no chat, mas eu acho que você não visualizou, Ana. É que o narcisista, ele faz e é como se tivesse dado amnésia nele, ele não lembra mais. Eu fiquei na dúvida, ele não lembra mesmo, ele esquece, como que é isso? E quando a colega falou ali de traição, quando essa profissional ela falou sobre isso, ela disse assim: ah, o narcisista é aquele que assim, ele some de casa, assim, tipo assim, some, depois ele vai aparecer de muitas horas depois, e ele diz que está lá no amigo, ou, enfim, e ele pode estar traindo, mas é como se desse amnésia em alguns casos. E eu fiquei, desde aquela época, com dúvida, porque eu não tinha escutado isso de você, Silvia. Nunca escutei você falando sobre isso. Mas eu, por isso a minha dúvida. Dá amnésia na pessoa? Uhum. Então, eu falei que dá. Oh, meu Deus. Hoje eu tô... que a pessoa fica totalmente obnubilada. É o que eu falo para muitos pacientes meus é que confunde tanto, dá um embotamento. E que Tá, mas no abusado, mas o abusador, o narcisista, ele também tem? não, Hum, narcisista essa ele não tem esquecimento. O narcisista ele acredita no que ele inventa. entendi. Diferente. Lógico. Ele Tá. acredita, para ele o que ele falou é. Uhum. E isso que essa colega falou numa aula que eu estava, Oi? de ele dizer, ele sair por horas, depois voltar e inventa uma coisa. Isso É, é normal dele? moral, né? Para ele não tem problema falar isso daí. Qual é o problema? Não entendi. É, Ele não tem consciência moral. Ele pode falar que ele não, que ele foi trabalhar e estava saindo com outra pessoa e fica o dito pelo não dito. Ele não é que ele esqueceu que ele foi, é, eu né? nunca ouvi falar nisso, Silvia, da pessoa ter do narcisista ter É, por amnésia. isso Pode a minha usar isso como pergunta. argumento. Eu já li, inclusive, isso que você está falando, que o Ele usa narcisista, como, ele ele usa como acredita, né? argumento. Mas Exato. é uma coisa assim tão rasa e tão patológica que para ele fica como se fosse uma verdade. É barra psicopatia. Você entende? Aliás, é uma patologia. Mas é uma patologia que vê a realidade de modo totalmente distorcido, porque a pessoa é 100% cindida. Ela é cindida. Então, ela vai ver a realidade, o narcisista vai se deprimir diferentemente do psicopata, porque ele vai ter raiva, vai ter ataques de raiva, mas Uhum. ele não vai ter o processo empático. Até porque essa pessoa que está perto dele, qualquer um que se aproximar, vai ser uma ameaça para a identidade frágil que ele tem. Então, quando ele fala e a pessoa fica triste, fica
de alguma maneira enlouquecida, ele não está nem aí. Ele vai dizer que é histérica, que ele não fez nada. E ele vai estar compactuando com a verdade que ele inventou, não é que ele esqueceu. Em É algum isso. momento pode ser que essa verdade real nem existiu na cabeça dele. Ele vai Perfeito. fragmentando e dissociando aqui. Bom, Entendi. gente, ó, nós já passamos muito do Perfeito. nosso horário, tá? A gente precisa. Patrícia, é, quer fazer uma pergunta ainda? Nós estamos finalizando. Abre aí rapidinho e vamos fazer a última pergunta da Boa Patrícia. noite. Boa noite, Patrícia. Prometo ser bem rápida. Eu queria Tá? só reafirmar a pergunta da Luciana Valente. Tem paciente que enxerga o abuso e, se houver um apontamento, a paciente se afasta. A gente perde a paciente quando, mesmo ela sabendo que ela convive com o abusador, quando é se apontado isso, a gente perde o paciente. Como que eu lido? Eu perdi o tempo, eu falei antes, como funciona isso? Olha, vou te dar um exemplo de um caso. Aqui. São duas situações, vou falar rapidamente. Primeiro, se o abuso é muito grave, você precisa falar. Isso daqui é conselho de psicologia, porque se a pessoa está correndo risco de vida, você precisa falar, e muitas vezes precisa falar para os familiares. Esse é um ponto. Aliás, que tá dessa menina aí que eu vou passar para você, Ana, para passar para ela. E um segundo ponto é assim: a paciente vive um relacionamento de abuso, tá? Ela não tem zero consciência. Eu não vou dar consciência e vou falar para ela isso, mas eu vou trabalhar com ela os pontos onde ela deixa o abusador passar por cima dela. Eu não vou mostrar que é abusador, ela vai fazer as queixas dela e eu vou fortalecer ela. Eu já tive alguns casos assim, eu identifico como casos maravilhosos, que chega uma hora, agora, que chega uma hora que a mulher fala, cai fora da minha vida, não quero mais saber, tal, já deu. E aí percebe, pô, tá com um narcisista perverso da pior espécie, mas a pessoa já está totalmente fortalecida, então ela vai por outra via, não precisa nomear. Não precisa jogar na cara da pessoa. Você tá. Mas a pessoa se autonomeia e ela está totalmente fora. Olha que filha da mãe, o cara era narcisista, eu nem estava percebendo. Mas a pessoa já está muito bem para falar isso. Entendeu? Perfeito. Obrigada. Perfeito mesmo. Gente, olha, a gente ficaria aqui até amanhã, né? Perguntando para a Silvia. Mas vamos ver. A Silvia tem um curso. Eu vou passar para vocês algumas dicas, os nomes dos livros que ela falou, né? E o Sequestradores de Almas. Não é Luiz o nome do rapaz, é Carlos, que ele vende, ele tem a livraria, né? Eu vou passar o contato do Carlos para quem quiser adquirir, tá bom? Bom, Silvia, olha, eu nem sei como te agradecer de você ter abrilhantado essa nossa semana de saúde mental. A Silvia está aqui espontaneamente. Eu pedi para ela, você dá uma palestra para a gente, ela A gente muito tranquilamente aceitou. Eu te agradeço bastante por isso, tá? E Silvia, uma palhinha para você se despedir do pessoal. eu vou deixar um grande beijo para vocês. É muito bom estar com vocês, que a gente fala a mesma linguagem que é do EMDR. É uma delícia poder falar com vocês que entendem todo o processo e passar esses conteúdos da atualidade. Te agradeço muito, Ana, pelo convite. E um O beijo. Instagram da Silvia é @Silvia Malamudi, tá? Sigam ela, porque ela posta um monte de coisa lá, hein? Fala, pode falar, Silvia. Isso, Julia Malamude. Tem os livros lá e eu vou ceder alguns desses meus que são digitais para vocês também, tá? Tá bom, a gente manda para o pessoal que está aqui, a gente manda por e-mail, tá? Ok, gente? Então, um beijo grande, Silvia. Um beijão. Feliz ano novo para todo mundo Um que beijo, não estava aqui, a gente já deu. Feliz ano novo. Beijo, Silvia. beijo, gente. Beijo.